Imagine carregar um estranho dentro de você, alguém que conhece seus medos mais profundos, seus desejos mais ocultos, e todas as partes de você que você prefere fingir que não existe. Esse estranho não é uma pessoa externa, mas um reflexo do seu eu inconsciente e sua sombra. O conceito de sombra foi introduzido por Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX. Segundo Jung, a sombra representa a parte inconsciente da personalidade que contém todas as características, emoções e desejos que negamos ou reprimimos conscientemente. Isso pode incluir elementos de nossa psique que a sociedade nos condicionou a ignorar ou suprimir, como raiva, ciúme, vergonha, culpa e medo. Muitas vezes, nossa sombra contém os aspectos de nós mesmos que não queremos enfrentar, porque eles conflitam com a imagem que queremos projetar para o mundo. É a parte de nós que tentamos nos esconder, não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Jung acreditava que a sombra não é inerentemente ruim ou má, mas uma parte natural de ser humano. É simplesmente o lado inconsciente de nossa personalidade que muitas vezes estamos com muito medo de reconhecer. Em essência, a sombra é como um iceberg, com a maior parte escondida sob a superfície, influenciando nosso comportamento de maneiras que não entendemos completamente. Por que reprimimos esses aspectos de nós mesmos em primeiro lugar? A resposta está em nossas primeiras experiências. Desde tenra idade, somos ensinados o que é aceitável e o que não é. Somos encorajados a expressar certas emoções, como felicidade ou amor, mas geralmente somos ensinados a suprimir os outros, como raiva, tristeza ou medo. Por exemplo, muitas crianças são instruídas a não chorar ou mostrar fraqueza, o que as leva a esconder essas emoções naturais à medida que envelhecem. Essa repressão não é necessariamente intencional, mas acontece porque estamos tentando se encaixar nas normas sociais e aprendemos que certos traços são ruins ou indesejáveis. Com o tempo, começamos a rejeitar partes de nós mesmos a fim de obter aprovação e evitar críticas. Essas emoções reprimidas não desaparecem. Eles ficam enterrados na mente inconsciente, onde continuam a exercer influência sobre nós. Eles podem se manifestar de maneiras sutis através de comportamentos que não entendemos completamente, como sentir-nos irracionalmente irritados em certas situações ou ter medo inexplicavelmente de certas pessoas ou eventos. Essas emoções reprimidas são como bombas de tempo que se afastam em nossa psique, prontas para explodir quando desencadeadas. Quanto mais os suprimimos, mais poder eles ganham sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações. Viver com uma sombra não reconhecida é como viver com um mestre escondido que controla seus pensamentos e comportamentos sem você perceber. O impacto geralmente é sutil, mas é profundo. Você já reagiu a uma situação com intensa emoção, alma, medo ou tristeza, e se perguntou de onde veio? Ou talvez você tenha experimentado um momento de autossabotagem, onde não se sentiu no controle de suas próprias ações. Esses são geralmente os momentos em que sua sombra está operando em segundo plano, influenciando suas respostas sem a sua consciência. Pode ser uma pequena e repentina irritação que faz você atacar alguém de quem gosta. Ou pode ser um medo profundo e irracional que impede que você dê um salto em direção a algo que sempre quis. A sombra controla suas ações, muitas vezes sem você estar ciente disso. E quando esses padrões ocorrem, eles criam um ciclo de dor e confusão que o mantém preso. Mas aqui está a verdade evitando a sombra. Você só está permitindo que ela continue manipulando sua vida. Você sempre quis que a sombra controlasse suas ações, muitas vezes sem que esteja ciente disso. Quando esses padrões ocorrem, eles criam um ciclo de dor e confusão que o mantém preso. Mas aqui está a verdade evitando a sombra. Você só está permitindo que ela continue manipulando sua vida. Quanto mais você tenta negar, mais ele moldará suas ações nos bastidores. É por isso que o trabalho de sombra é tão essencial. Ajuda a trazer essas forças ocultas para sua consciência consciente, para que você possa começar a entendê-las e transformá-las. Então, o que exatamente é o trabalho de sombra? Na sua essência, o trabalho de sombra é o processo de trazer essas partes inconscientes de nós mesmos para a luz da consciência. Trata-se de reconhecer as partes de você que você tem evitado, rejeitar ou esconder. Este trabalho não é eliminar sua sombra
ou tentar mudar quem você é no centro. Trata-se de integrar esses aspectos reprimidos para que eles não o controlem mais. Trata-se de entender-los, aprender com eles e usar-los para se capacitar. O trabalho de sombra envolve confrontar seus medos, desejos e emoções. Aquelas partes de você que você ficou escondido por tanto tempo, e abraçando-as como parte de quem você é. E quer coragem para olhar para os aspectos mais sombrios de si mesmo. Mas, ao fazê-lo, você começa a jornada de autodescoberta e cura. O objetivo não é fazer sua sombra desaparecer. É para aprender a coexistir com ele e usá-lo para alimentar seu crescimento. Somente enfrentando essas partes ocultas de si mesmo, você pode alcançar a verdadeira autoconsciência e liberdade. Sem essa integração, você permanece preso em padrões de negação, repetindo os mesmos comportamentos destrutivos repetidamente. O trabalho de sombra é um processo transformador que o capacita a viver de maneira mais autêntica, mais consciente e com maior liberdade emocional. Você já se perguntou por que reage tão intensamente a certas situações? Ou por que os padrões parecem repetir em sua vida? Mesmo quando você tenta mudar, esses momentos geralmente são sinais de que sua sombra está controlando silenciosamente você. A sombra opera nos bastidores, influenciando seus pensamentos, comportamentos e reações sem você perceber. Você pode pensar que está agindo por vontade própria, mas, na realidade, a sombra está dirigindo o navio e você está simplesmente junto para o passeio. Um dos sinais mais claros de que sua sombra está no controle é quando você se vê repetindo padrões destrutivos, especialmente quando se trata de relacionamentos. Talvez você atraia continuamente o mesmo tipo de pessoas tóxicas, ou acaba sabotando seu próprio sucesso quando as coisas começam a correr bem. Estes são sinais de que sua mente inconsciente está em ação, operando a partir de um local de trauma, medo ou vergonha não resolvidos. Sua sombra está atraindo essas situações para você, não por qualquer desejo consciente, mas porque está tentando chamar sua atenção. É quase como se sua sombra estivesse gritando: há algo aqui que você precisa enfrentar. Mas, em vez de ouvir, você continua repetindo os mesmos erros, sem saber que está sendo influenciado por algo mais profundo dentro de você. Outra indicação de que sua sombra está dando as fotos é quando você experimenta reações emocionais intensas a eventos aparentemente menores. Talvez alguém diga algo que desencadeie uma onda irracional de raiva, ou um pequeno inconveniente o atira em uma espiral de frustração ou ansiedade. Essas reações exageradas são frequentemente uma manifestação direta da sombra. Eles apontam para emoções não processadas, experiências passadas não resolvidas ou aspectos reprimidos de si mesmo que estão implorando para serem reconhecidos. Em vez de abordar o problema real, você está inconscientemente reagindo a uma ferida mais profunda que não foi curada. Essas explosões emocionais são como alarmes saindo em sua mente, alertando que há algo importante abaixo da superfície que você precisa enfrentar. Mas a maioria das pessoas descarta esses gatilhos, pensando que são apenas momentos de má sorte ou reação exagerada. Na verdade, eles são janelas em sua sombra e, se você aprender a prestar atenção a eles, poderão guiá-lo a uma autoconsciência mais profunda. Sua sombra também tem uma maneira única de fazer você se sentir preso. Você pode sentir que não consegue avançar na vida, apesar de seus melhores esforços, seja em sua carreira, relacionamentos ou crescimento pessoal. Há uma sensação de estar preso em um ciclo de estagnação. Esse sentimento de ficar preso é frequentemente o resultado do trabalho de sombra não tratado. Quando a mente inconsciente não é reconhecida, ela começa a aumentar a pressão, criando uma resistência interna à mudança. Sua sombra se apega a crenças, medos e padrões que o impedem de entrar em todo o seu potencial. Quanto mais profunda a repressão, mais forte a resistência a se libertar dos padrões antigos. Você pode sentir que está fazendo tudo certo na superfície, mas no fundo, algo está impedindo você. Esta é a sua sombra no trabalho, puxando as cordas de maneiras que você ainda não pode ver. Superar essa resistência requer mergulhar nas partes desconfortáveis de si mesmo, nas peças que você tem evitado, e reconhecer os medos ou crenças que o mantêm preso. Outro sinal revelador.
de que sua sombra está no controle é a autossabotagem. Pode ser tão sutil que você nem percebe que está fazendo isso, mas se você olhar de perto, verá que toda vez que algo de bom acontece em sua vida, encontrará uma maneira de prejudicá-lo. Talvez você procrastine em tarefas importantes ou afasta as pessoas que realmente se preocupam com você. Você pode até se autodestruir de maneiras sutis, como se envolver em conversas negativas ou evitar situações em que você pode ter sucesso. Esse comportamento autossabotador geralmente decorre do medo de sucesso, uma crença profundamente enraizada de que você não é digno de felicidade, ou um desejo inconsciente de permanecer em uma zona de conforto, mesmo que essa zona seja tóxica. Sua sombra próspera nesses momentos de autossabotagem, reforçando seus antigos padrões de vergonha e inadequação. O medo do sucesso pode ser tão poderoso quanto o medo do fracasso, e a sombra usa ambos para mantê-lo preso em ciclos de dúvida e destruição. Imagine passar os próximos 30 dias enfrentando as partes de si mesmo que você passou anos evitando. O que aconteceria se você pudesse olhar para seus medos mais profundos, suas emoções mais desconfortáveis e seus traços mais sombrios, não com julgamento, mas com curiosidade? Esta é a essência do desafio do trabalho sombrio de 30 dias. É um compromisso de enfrentar seu eu inconsciente, trazer essas partes ocultas para a luz e fazê-lo todos os dias por um mês inteiro. Este processo não é fácil. Requer coragem, vulnerabilidade e honestidade, mas as recompensas são profundas. Ao longo de 30 dias, você começará a notar mudanças na maneira como se vê, como interage com o mundo e como lida com os desafios que surgem no seu caminho. A chave para esse desafio é a consistência. Não se trata de fazer grandes mudanças da noite para o dia, mas sobre dedicar tempo todos os dias para se conectar com seu eu interior de uma maneira real e honesta. O objetivo é gradualmente aumentar a conscientização sobre sua sombra, aquelas partes de você que foram ocultas, reprimidas ou negadas, e iniciar o processo de integração. Então, como você começa? Como você começa a se envolver nesse trabalho transformador diariamente? O primeiro passo no desafio de 30 dias de trabalho das sombras é criar espaço para a autorreflexão. Separe um tempo específico todos os dias, seja de manhã, durante o almoço ou antes de dormir, onde você pode ficar sozinho e quieto. Desta vez é sagrado. É um momento em que você se compromete a estar totalmente presente consigo mesmo, sem distrações ou julgamento. Você não precisa de uma configuração especial ou de uma técnica específica para começar, mas precisa se aproximar desse tempo com a intenção. Comece simplesmente observando seus pensamentos, emoções e reações. Observe como você se sente no momento, o que o desencadeia e que emoções surgem que parecem surgir do nada. Esses momentos são oportunidades de se conectar com sua sombra. Quando algo desencadeia uma reação forte, pergunte-se por que estou me sentindo assim? O que isso está me dizendo sobre mim? Observe seus pensamentos e emoções e seja curioso, não crítico. Quanto mais consistentemente você leva esse tempo todos os dias para refletir, mais você começará a descobrir a mais que se torna uma ferramenta oculta. Consciência: que partes de mim eu rejeito ou sinto envergonhado? Essas perguntas foram projetadas para empurrá-lo para além da sua zona de conforto, para ajudá-lo a explorar as emoções e crenças que você tem evitado. Não se preocupe se não tiver respostas imediatas. Apenas permita que a caneta flua. Escreva o que quer que se lembre, sem julgamento ou censura. Atenção! O terceiro passo no desafio é abraçar o desconforto. O trabalho de sombra não é sobre se sentir bem o tempo todo. Trata-se de sentar com as emoções e pensamentos desconfortáveis que surgem durante esse processo. Quando você começa a enfrentar as partes de si mesmo que você evita, provavelmente sentirá resistência. Você pode se sentir envergonhado, zangado ou envergonhado. Isso é completamente normal. A chave é sentar com esses sentimentos sem fugir deles. Quanto mais você resiste, mais poder esses aspectos ocultos terão sobre você. Mas quando você se permite sentir o desconforto e o trabalho, você começa a afrouxar o aperto da sua sombra. Normal. A chave é sentar com esses sentimentos sem fugir deles. Quanto mais você resiste,
mais poder esses aspectos ocultos terão sobre você. Mas quando você se permite sentir o desconforto e o trabalho, você começa a afrouxar o aperto que sua sombra tem em sua vida. Pense nisso como elaborar um músculo. Você tem que avançar no desconforto para ficar mais forte. Esta é uma parte difícil, mas crucial, do processo de trabalho das sombras. Ao se comprometer a enfrentar a si mesmo todos os dias, por mais desconfortável que fique, você começa a recuperar seu cérebro e se libertar de velhos padrões de comportamento. Ao longo de 30 dias, você descobrirá que esses momentos de desconforto se tornam menos esmagadores. Você desenvolverá um maior senso de resiliência emocional e uma conexão mais profunda com o seu eu autêntico. A etapa final do desafio de 30 dias de trabalho nas sombras é integrar o que você aprendeu. Pois é aqui que a transformação real acontece. Como você refletiu, registrou o diário e sentou-se com seu desconforto, provavelmente descobriu partes de si mesmo que estavam escondidas anteriormente. Isso pode incluir medos reprimidos, crenças limitantes ou feridas emocionais não resolvidas. O objetivo do trabalho das sombras não é erradicar esses aspectos, mas aceitá-los, entender-los e usá-los para o crescimento. O processo de integração envolve reconhecer essas partes de si mesmo e permitir que elas coexistem com seu eu consciente. Em vez de tentar afastá-los, você aprende a trabalhar com eles. Você começa a vê-los não como inimigos, mas como professores, oferecendo informações valiosas sobre quem você é e por que age da maneira que faz. Esse processo leva tempo, mas com um esforço consistente, você começará a experimentar uma profunda mudança na maneira como você se vê e no mundo ao seu redor. Após 30 dias de trabalho de sombra comprometido, você pode não ter consertado tudo, mas começará uma jornada de profunda autoconsciência e cura que continuará se desenrolando nos próximos meses e anos. O diário é uma das ferramentas mais profundas para o trabalho de sombra, mas também é um dos mais esquecidos. Em um mundo cheio de distrações, sentar-se para escrever pode parecer uma tarefa árdua. Mas quando se trata de confrontar sua sombra, o diário não é apenas um hábito. É uma porta de entrada para a autoconsciência e a transformação. A beleza do diário está em sua capacidade de lhe dar um espaço seguro para expressar o que você costuma ter medo de admitir, mesmo para si mesmo. Veja bem, sua sombra próspera em segredo e silêncio, escondendo-se nos cantos de sua mente, onde você menos espera. Ao escrever seus pensamentos, emoções e medos mais profundos, você permite que sua mente inconsciente apareça de maneiras que sejam poderosas e curais. Quando você inicia sua prática de diário, não se preocupe com estrutura, gramática ou estilo. Não se trata de escrever algo que soa bem, é sobre ser cru, honesto e vulnerável. O objetivo é trazer à luz os aspectos de si mesmo que você está reprimindo para que eles não tenham mais controle sobre você. Quais são as coisas que você tem medo de admitir? Que emoções você enterrou tão profundamente que mesmo não sabe delas? O diário permite que você responda a essas perguntas com uma liberdade que é impossível de encontrar em qualquer outro lugar. Quando você começa a escrever, pode parecer estranho ou desconfortável. Você pode se hesitar, incapaz de expressar completamente o que está em sua mente. Isso é completamente normal. Afinal, o objetivo do trabalho das sombras é enfrentar as partes de si mesmo que você está evitando. Quando você começa a escrever, pode parecer estranho ou desconfortável. Você pode se hesitar, incapaz de expressar completamente o que está em sua mente. Isso é completamente normal. Afinal, o objetivo do trabalho das sombras é enfrentar as partes de si mesmo que você evita há anos. O desconforto que você sente no começo é simplesmente a resistência de sua mente inconsciente tentando manter o status quo. No entanto, à medida que você continua escrevendo todos os dias, algo milagroso acontece e você começa a romper as paredes que o impedem. Os pensamentos que antes pareciam dolorosos para enfrentar começarão a fluir para a página. Você pode escrever sobre seus medos, arrependimentos ou momentos de vergonha, mas também pode achar que descobre desejos e sonhos que suprimiu porque eles não se encaixavam na sua imagem perfeita de si mesmo. Estas são as peças da sua sombra que precisam ser vistas, não para julgá-lo, mas para ajudá-lo a curar e crescer.
O diário dá uma voz à sua sombra, e ao fazê-lo, permite que você recupere seu poder. À medida que você se aprofunda na prática do diário, você notará padrões começando a emergir em sua escrita. Esses padrões geralmente são pistas que apontam diretamente para os aspectos ocultos de si mesmo que você tem evitado. Talvez você note um tema recorrente de medo, ou talvez você tenha escrito sobre o mesmo evento traumático do seu passado repetidamente. Essas repetições não são coincidências. São sinais de que sua sombra está tentando chamar sua atenção para problemas ou emoções não resolvidas que precisam ser reconhecidas. Quando você encontra esses padrões, não se esquiva deles. Em vez disso, se incline, explore-os e pergunte-se por que eles continuam aparecendo. O que eles estão tentando te dizer? Quanto mais você escreve, mais esses temas surgirão. E mais você descobrirá as crenças, medos e experiências subjacentes que estão moldando sua realidade. O processo de diário e trabalho de sombra não é apenas expressar seus pensamentos. Trata-se de dissecá-los, entender suas origens e assumir a propriedade deles. É através dessa exploração que você começa a integrar sua sombra, transformando-a de algo que o controla em uma poderosa fonte de insight e força. Um dos aspectos mais poderosos do diário é que ele permite que você acompanhe seu progresso. O trabalho de sombra não é um processo noturno. É uma jornada de longo prazo, e o progresso às vezes pode parecer lento, mas quando você olha para as entradas do seu diário desde o primeiro dia, ficará surpreso com o quão longe chegou. No começo, você pode ter escrito sobre seus medos, inseguranças e dor não resolvida, mas com o tempo, começará a notar mudanças em sua escrita. Você pode começar a escrever com maior compaixão, compreensão e até gratidão pelas próprias partes de si mesmo que você rejeitou. Você pode achar que seus medos não são mais tão esmagadores quanto antes, ou que você está começando a fazer as pazes com os aspectos de si mesmo que antes pareciam insuportáveis. O diário não apenas oferece a oportunidade de liberar suas emoções mais profundas, mas também permite que você testemunhe sua própria transformação em tempo real. No final de sua jornada de trabalho nas sombras, seu diário será preenchido com as histórias de sua cura, crescimento e autodescoberta. Será uma prova de sua coragem, resiliência e compromisso de enfrentar as partes ocultas de si mesmo. Uma das técnicas mais poderosas e de confronto no trabalho das sombras é a técnica de espelho. Esta jornada de exercícios, seu diário será preenchido com as histórias de sua cura, crescimento e autodescoberta. Será uma prova de sua coragem, resiliência e compromisso de enfrentar as partes ocultas de si mesmo. Uma das técnicas mais poderosas e de confronto no trabalho das sombras é a técnica de espelho. Este exercício desafia você a olhar diretamente para si mesmo, não apenas fisicamente, mas nas partes da sua alma que você tem evitado. O conceito por trás dessa técnica é simples. Você fica na frente de um espelho e olha em seus próprios olhos, reconhecendo conscientemente os aspectos de si mesmo que você negou ou suprimiu. Parece fácil o suficiente, mas a verdade é que a maioria das pessoas acha esse exercício profundamente desconfortável, se não perturbador. Por quê? Porque o ato de se olhar com olhos honestos significa confrontar sua própria escuridão. Aquelas partes da sua psique que você prefere ignorar, seja vergonha, culpa, raiva ou medo. Sua sombra está escondida nessas emoções e, quando você olha no espelho, é forçado a enfrentá-las de frente. A técnica do espelho não é sobre auto-julgamento, é sobre autoaceitação. Trata-se de aprender a manter espaço para todos os aspectos de si mesmo, não apenas das boas partes que você mostra ao mundo, mas também das partes que você tentou enterrar. No começo, você pode achar difícil ficar em frente ao espelho por muito tempo. Você pode sentir que a resistência aumenta dentro de você, pedindo que você desvie o olhar ou descarte o que está vendo. Esta é a sua sombra no trabalho, tentando evitar ser vista. Mas se você puder ficar com o desconforto, começará a notar algo notável. Seu reflexo começa a mudar. Em vez de ver apenas um rosto, você começa a ver aspectos mais profundos de si mesmo. Talvez você note suas próprias inseguranças olhando para você. Talvez você veja a vulnerabilidade que sempre tentou esconder dos outros. Você pode até começar a enfrentar traumas passados que você carregou por anos.
Por mais perturbador que possa parecer, este é o começo da cura. Quanto mais você pratica a técnica do espelho, mais fácil fica sentado com seu desconforto e reconhece a verdade que está por baixo. Você começa a perceber que essas partes de si mesmo não são inimigos, mas simplesmente aspectos que precisam de sua atenção e compaixão. A técnica do espelho também incentiva você a falar consigo mesmo com bondade e compaixão. Enquanto estava em frente ao espelho, tente conversar consigo mesmo como se fosse seu melhor amigo. Reconheça as partes de você que você está negligenciando e ofereça a eles entendimento. Diga coisas como: eu vejo sua dor, aceito você exatamente como você é, ou você pode se sentir assim. Essas afirmações não são negar a dor ou a escuridão que você está sentindo. Eles são sobre se dar permissão para se sentir sem julgamento. Quando você fala consigo mesmo dessa maneira, está reprogramando ativamente seu relacionamento com sua sombra. Em vez de fugir de seus medos, você está mostrando a aceitação. Esse ato de autocompaixão é essencial para integrar a sombra, pois permite que você abrace as partes de si mesmo que foram ocultas ou rejeitadas. Com o tempo, você começará a notar que sua conversa interna se torna mais gentil e mais favorável. Essa mudança em seu diálogo interno é um dos resultados mais significativos do trabalho das sombras. Outro benefício da técnica do espelho é que ela ajuda você a criar autoconsciência. Ao olhar para seus próprios olhos e reconhecer seus sentimentos e emoções, você é forçado a desacelerar e prestar atenção ao funcionamento interno. O diálogo é um dos resultados mais significativos do trabalho das sombras. Outro benefício da técnica do espelho é que ela ajuda você a construir autoconsciência olhando para seus próprios olhos e reconhecendo seus sentimentos e emoções. Você é forçado a desacelerar e prestar atenção ao funcionamento interno de sua mente. Você começa a reconhecer as maneiras pelas quais sua sombra influencia suas ações, seus relacionamentos e suas reações. Talvez você note padrões de defensividade quando alguém o critica, ou talvez reconheça com que frequência se sabota quando estiver prestes a ser sucesso. Essas realizações são críticas para o crescimento pessoal, pois fornecem informações valiosas sobre as forças inconscientes que impulsionam seu comportamento. A técnica do espelho o torna ciente dessas influências ocultas, permitindo que você assuma o controle consciente sobre como você responde ao mundo ao seu redor. Em vez de agir por hábito ou padrões antigos, você começa a fazer escolhas de um lugar de consciência, dissolvendo lentamente a aderência que sua sombra tem em sua vida. A técnica do espelho também serve como um lembrete de que sua sombra não está separada de você. É parte integrante do seu ser. Muitas vezes pensamos na sombra como algo fora de nós mesmos, algo a ser temido ou rejeitado. Mas a verdade é que a sombra é um espelho de nossa própria paisagem interior. Ele mantém as partes de nós que negamos, mas também mantém as chaves do nosso crescimento pessoal. Quando você olha para o espelho e enfrenta sua escuridão, não está simplesmente olhando para algo outro ou errado. Você está olhando para si mesmo. Nesse sentido, a técnica do espelho ensina que a única maneira de integrar totalmente sua sombra é aceitar-la como parte de quem você é. Isso não significa que você tolera comportamento prejudicial ou padrões negativos. Isso significa que você aceita suas imperfeições e, ao fazê-lo, dá a si mesmo o espaço para curar e evoluir. Quanto mais você pratica essa técnica, mais perceberá que sua sombra não é algo a ser temido ou evitado. É uma parte da sua alma que está buscando ser entendida, amada e abraçada. Os gatilhos são frequentemente vistos como obstáculos, momentos que causam sofrimento emocional ou reatividade. Seja um comentário de alguém, uma situação que faz você se sentir inadequado, ou uma memória que ressurge inesperadamente, os gatilhos podem se sentir esmagadores. Mas e se você pudesse vê-los não como problemas, mas como portais para a autodescoberta? A verdade é que todo gatilho que você experimenta é uma placa apontando para algo mais profundo dentro de você, algo não resolvido ou oculto na sua sombra. A chave para transformar esses momentos de dor em oportunidades de crescimento é a conscientização. Em vez de reagir imediatamente com raiva, vergonha ou medo, você tem o poder de pausar e observar o que esse gatilho está tentando ensinar.
Por que isso mexe uma resposta emocional tão forte? Ao mudar sua perspectiva, você pode usar seus gatilhos como uma ferramenta para aprofundar sua autoconsciência e desbloquear as partes da sua psique que precisam de cura. Quando ocorre um gatilho, o primeiro passo é resistir à vontade de reagir impulsivamente. Isso pode significar respirar fundo, afastando-se da situação, ou simplesmente parando por um momento antes de responder. Nestes momentos de pausa, pergunte a si mesmo o que está acontecendo dentro de mim agora. Que sentimento está subindo para a superfície? Frequentemente, o gatilho não é sobre a situação em questão, mas sobre algo mais profundo. Talvez um medo de rejeição, sentimentos de inadequação ou trauma não resolvido. Quanto mais você pode conscientizar essas emoções, mais você começará a entender suas origens. Por exemplo, se alguém critica você e você sentir uma intensa onda de defensividade, pausar e refletir por que essa crítica me afeta com tanta força. O que é nessa situação que parece ameaçadora? Você pode descobrir o medo de não ser bom o suficiente ou uma crença profunda de que você é indigno. Essas realizações podem ser transformadoras, pois ajudam a conectar o gatilho à sua sombra e iniciar o processo de cura. Depois de identificar a emoção ou a crença por trás do gatilho, o próximo passo é explorar suas raízes. Onde esse sentimento surgiu pela primeira vez em sua vida? Frequentemente, nossos gatilhos estão ligados a experiências passadas, feridas na infância, lembranças dolorosas ou mensagens negativas que recebemos de outras pessoas. Por exemplo, se você foi criticado com frequência quando criança, pode ter internalizado a crença de que não é bom o suficiente. E agora, como adulto, qualquer forma de crítica pode desencadear uma intensa reação emocional. Quando você toma conhecimento das origens desses gatilhos, obtém informações sobre como seu passado está influenciando seu presente. É aqui que está o verdadeiro poder do trabalho das sombras. Ao reconhecer essas crenças e emoções enterradas, você começa a trazê-las para a luz, onde elas não podem mais controlá-lo. Em vez de reagir inconscientemente aos gatilhos, você pode optar por responder de um local de consciência e poder pessoal. Você pode se libertar dos padrões que o impediram e começar a criar um novo relacionamento mais saudável com suas emoções. Os gatilhos também servem como um lembrete de que a sombra não é algo a ser temido ou erradicado. Não é um demônio que o destruirá. É uma parte de você que estava esperando para ser reconhecida. Quando você reage a um gatilho com consciência, não está mais evitando ou suprimindo sua sombra. Você está convidando para surgir e ser visto. Nesse sentido, os gatilhos são um convite para fazer as pazes com suas emoções e crenças mais sombrias. Eles não são obstáculos a serem evitados, mas oportunidades de crescimento. Toda vez que você enfrenta um gatilho com curiosidade em vez de reatividade, você dá um passo mais perto de integrar sua sombra. É aqui que a transformação real acontece. Não para evitar a dor, mas em transformá-la em um momento de consciência e compreensão. Quanto mais você pratica isso, mais começará a ver gatilhos como presentes emoções que o guiam para a cura e uma maior autoconsciência. É importante lembrar que esse processo leva tempo. O trabalho de sombra não é sobre perfeição, é sobre progresso. Quanto mais você pratica observar seus gatilhos e transformá-los em momentos de consciência, mais fácil se tornará. Com o tempo, você notará que suas reações emocionais a certas situações começam a suavizar. O que antes o desencadeou a um estado de raiva ou desespero agora pode parecer menos intenso ou até insignificante. Este é o poder de trabalhar com sua sombra. Ao trazer consciência continuamente para as partes inconscientes de si mesmo, você começa a mudar os padrões que estão dirigindo sua vida. Você se torna mais emocionalmente resiliente, mais consciente e mais no controle de suas respostas. Por fim, esse processo de trabalho com gatilhos é sobre recuperar seu poder, sua sombra. Ao trazer consciência continuamente para as partes inconscientes de si mesmo, você começa a mudar os padrões que estão dirigindo sua vida. Você se torna mais emocionalmente resiliente, mais consciente e mais no controle de suas respostas. Por fim, esse processo de trabalho com gatilhos é recuperar seu poder e assumir a responsabilidade por suas emoções.
Em vez de permitir que os gatilhos o controlem, você começa a controlar como responde a eles, criando uma maneira de viver mais consciente, capacitada e autêntica. A ideia de dedicar 30 dias ao trabalho de sombra pode parecer assustadora a princípio. A jornada em sua mente inconsciente, a disposição de enfrentar seus medos mais sombrios e o compromisso de enfrentar as partes de si mesmo que você ignorou há muito tempo, todos exigem imensa coragem. Mas o que acontece depois desses 30 dias? Que tipo de transformação você pode esperar depois de percorrer esse processo de profunda introspecção e cura emocional? A verdade é que a mudança que ocorre dentro de você é sutil e profunda. Não se trata de obter perfeição ou iluminação instantânea. Em vez disso, trata-se de se tornar mais consciente, mais autêntico e mais em paz consigo mesmo. A primeira e mais notável mudança que você experimentará é um aumento na autoconsciência. Você começará a entender as maneiras pelas quais suas feridas passadas, traumas e emoções suprimidas moldaram sua realidade atual. Você começará a ver os padrões inconscientes que estão controlando sua vida, seja autossabotagem, comportamentos agradáveis das pessoas ou gatilhos emocionais recorrentes, e você terá a clareza de se libertar deles. Essa autoconsciência nova permite que você saia do modo de piloto automático e entre no banco do motorista da sua vida. Em vez de reagir a situações com base em padrões antigos, você começa a responder de um local de escolha consciente. Outra transformação, que geralmente ocorre após 30 dias de trabalho nas sombras, é um aumento na resiliência emocional. Ao confrontar sua sombra e integrar as partes de si mesmo que você evita, começa a construir um senso de si mais forte e mais fundamentado. Você aprende a sentar-se com desconforto e dor emocional sem ficar sobrecarregado por ela. Você desenvolve a capacidade de processar emoções à medida que elas surgem, em vez de suprimi-las ou negar. Essa resiliência emocional permite que você navegue pelos desafios da vida com maior facilidade e compostura. As situações que antes desencadearam reações intensas, seja frustração, raiva ou tristeza, podem começar a se sentir menos desestabilizadoras. A chave para essa transformação está na sua capacidade de enfrentar suas emoções em vez de fugir deles. Ao abraçar sua sombra, você não permite que ela controle suas respostas emocionais. Em vez disso, você começa a responder aos desafios da vida de um lugar de clareza, calma e força interior. Após 30 dias de trabalho nas sombras, você também pode experimentar uma mudança em seus relacionamentos. Quanto mais você aprende a aceitar e amar a si mesmo, falhas e tudo mais você pode aceitar os outros da mesma maneira. Você vai parar de projetar suas próprias inseguranças, medos e julgamentos para as pessoas ao seu redor. Ao curar as partes de si mesmo que já foram fragmentadas, você começa a formar conexões mais autênticas e significativas com os outros. Você notará que a necessidade de validação e aprovação de outras pessoas começa a desaparecer à medida que você se torna mais confiante em seu próprio senso de valor. Essa mudança de amor próprio e aceitação permite atrair relacionamentos mais saudáveis e equilibrados e deixar de lado a dinâmica tóxica que não o serve mais. Seja com a família, amigos ou parceiros românticos, os relacionamentos que você forma após o trabalho das sombras são construídos sobre uma base de respeito mútuo, entendimento e profundidade emocional. E a aceitação permite atrair relacionamentos mais saudáveis e equilibrados e deixar de lado a dinâmica tóxica que não o serve mais. Seja com familiares, amigos ou parceiros românticos, os relacionamentos que você forma após o trabalho das sombras são construídos sobre uma base de respeito mútuo, compreensão e profundidade emocional. Sua capacidade de empatia cresce à medida que você entende a sombra em si mesmo e nos outros, facilitando a conexão com as pessoas de um lugar de compaixão e não julgamento. Talvez a transformação mais profunda, após 30 dias de trabalho nas sombras, seja o sentimento de paz interior e autoaceitação que surge. Para a maioria das pessoas, essa jornada é finalmente abraçar todas as partes de si mesmas, a luz e a escuridão. Trata-se de deixar de lado a vergonha, a culpa e a autocrítica que o impediu de realmente amar a si mesmo.
Depois de confrontar sua sombra e integrar suas lições, você começa a experimentar um profundo senso de paz interior. Você não se sente mais em guerra consigo mesmo. Você fez as pazes com suas imperfeições e aceitou suas falhas como parte de sua experiência humana. Essa aceitação traz consigo um profundo sentimento de liberdade. Você não está mais sobrecarregado pelo peso de emoções reprimidas, necessidades não atendidas ou conflitos não resolvidos. Você pode finalmente entrar na plenitude de quem você é sem medo de julgamento ou rejeição. Essa paz interior também se manifesta externamente quando você começa a atrair situações, oportunidades e pessoas que refletem seu novo senso de autoestima e autenticidade. É importante observar que a transformação que você experimenta após 30 dias de trabalho nas sombras não é um fim, mas um começo. Esse processo está em andamento e cada dia oferece novas oportunidades de crescimento, cura e integração. O desafio de 30 dias serve como um catalisador para mudanças duradouras, mas cabe a você continuar o trabalho. Quanto mais você pratica o trabalho das sombras, mais aprofundará sua compreensão de si mesmo e do mundo ao seu redor. A transformação não para em 30 dias. Ele continua enquanto você enfrenta sua sombra, abraça suas emoções e assume a responsabilidade por sua própria cura. Ao caminhar esse caminho, você ficará cada vez mais sintonizado com as necessidades de sua alma e se encontrará vivendo uma vida que se sente mais alinhada com sua verdadeira essência. O resultado final não é apenas uma versão melhor de si mesmo, mas uma versão mais autêntica, empoderada e profundamente conectada de quem você deve ser. A verdade sobre o trabalho das sombras é que a maioria das pessoas nunca embarcará nessa jornada. Eles podem ouvir sobre isso, ler sobre isso, ou até ficar intrigados com a ideia de enfrentar sua mente inconsciente. Mas muito poucos realmente se comprometem com o processo. Por quê? Porque o trabalho de sombra exige vulnerabilidade, coragem e vontade de enfrentar as partes de nós mesmos que preferimos ignorar. É desconfortável, doloroso e exige que abandonemos os padrões familiares que nos mantiveram seguros, mesmo que sejam disfuncionais. A maioria das pessoas não está pronta para esse nível de profunda autoexploração. Eles estão muito apegados ao seu ego, com muito medo da escuridão que se esconde e muito confortável em suas rotinas. Para se desafiar dessa maneira, a maioria das pessoas se contenta em viver no piloto automático, reagindo à vida com base em feridas antigas e crenças condicionadas, nunca percebendo totalmente seu potencial. O trabalho das sombras exige que nos libertemos desses padrões e abraçamos a desconfortável jornada de autodescoberta. É um caminho que exige honestidade, comprometimento e abertura ao desconhecido. Mas você pode reagir à vida com base em feridas antigas e crenças condicionadas, nunca percebe seu potencial. O trabalho das sombras exige que nos libertemos desses padrões e abraçamos a desconfortável jornada de autodescoberta. É um caminho que exige honestidade, comprometimento e abertura ao desconhecido. Mas você pode fazer parte da pequena minoria que escolhe esse caminho. Você pode decidir enfrentar sua sombra de frente e abraçar o desconforto que o acompanha. Você pode se comprometer com o trabalho duro da autoconsciência e da autoaceitação. A diferença entre aqueles que nunca embarcam nessa jornada e aqueles que fazem é simplesmente a decisão de dar o primeiro passo. É uma decisão parar de correr de seus medos, parar de evitar sua dor e parar de deixar seus padrões inconscientes ditarem sua vida. O trabalho das sombras não é para os fracos de coração, mas se você estiver disposto a fazer o trabalho, ele transformará sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Trata-se de se libertar das correntes do seu passado e entrar em seu verdadeiro poder. Trata-se de deixar de lado quem você acha que deveria ser e abraçar quem você realmente é. As recompensas deste trabalho são imensas. Ao integrar sua sombra, você começa a experimentar um senso mais profundo de autoaceitação, resiliência emocional e paz interior. Você fica mais alinhado com o seu verdadeiro eu, não mais vinculado por velhos padrões de autossabotagem ou medo. Você atrai relacionamentos mais saudáveis, oportunidades mais gratificantes e uma vida que reflete sua essência autêntica. Você será capaz de passar pela vida com maior clareza,
propósito e confiança. Sua sombra não mantém mais o poder sobre você. Torna-se uma fonte de sabedoria e força, orientando-o em direção ao seu maior potencial. Esta é a transformação que é possível através do trabalho de sombra, mas está disponível apenas para aqueles que estão dispostos a enfrentar a escuridão e seguir o caminho da autodescoberta. Portanto, se você estiver pronto para começar esta jornada, não espere o momento perfeito. Não espere a vida mudar por conta própria. O único caminho a seguir é agir. Tome hoje a decisão de enfrentar sua sombra e adotar o processo de transformação. Não será fácil, mas valerá a pena. Lembre-se, o trabalho não para após 30 dias. É uma jornada ao longo da vida de crescimento e integração. Mas cada passo que você dá o aproxima da pessoa que você sempre era para ser. Você tem o poder de mudar sua vida, se libertar de padrões antigos e entrar em um futuro cheio de autenticidade, paz e propósito. Se você estiver pronto para começar, pressione esse botão de inscrição e não se esqueça de deixar um tipo neste vídeo se você o achou valioso. Convido você a voltar todos os dias para obter mais informações e desafios para ajudá-lo em sua jornada de trabalho nas sombras. Cada vídeo o aproximará da transformação que você procura. Vamos continuar caminhando por esse caminho de autodescoberta juntos. Lembre-se, a parte mais difícil está começando e você já fez essa escolha. Agora dê o próximo passo e se comprometa com seu próprio crescimento. Fique forte, fique presente e continue trabalhando com sua sombra. Você será irreconhecível até o final.